DEC, Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, também pela presença e parceria. O pessoal da Gamifica também está com um dos nossos espaços, a sua estrutura, desenvolvendo sempre uma ação, uma atividade bastante interativa, para que você possa ter uma importante experiência nessa primeira edição da Rondônia Startup Connect. Joanã? No ar? Senhoras e senhores, bom dia, sejam todos bem-vindos ao terceiro e último dia da Rondônia Startup Connect, essa primeira edição 2025. Lembrando que em 2026 já temos um novo encontro marcado em Cacoal para a sequência desta edição. Nós queremos nesse momento agradecer mais uma vez a todos que nos prestigiam e aos patrocinadores e parceiros deste evento, convidar para a abertura dos trabalhos neste momento com a palestra Pesquisador e Empreendedor, o diretor da Escola Politécnica da Univale, doutor em Engenharia Elétrica, professor e pesquisador, Maurício de Campos. O professor Maurício já estará conosco, lembrando a todos que hoje seguiremos com o ciclo de oficinas da programação. Neste último dia, estaremos recebendo agora pela manhã o senhor Léo Vitor Redondo, especialista em inovação corporativa, com o tema da oficina Hackeando Organizações, como criar inovação em empresas tradicionais. E à tarde, Personal Branding 360 graus, reputação narrativa e posicionamento com a senhora Karina Schumann, estrategista de marketing e posicionamento. Vamos então dar início aos trabalhos, convidando o nosso palestrante para que esteja conosco nesse momento e traga a sua mensagem, professor Maurício de Campos, da Univale. Bom dia, obrigado. Tá ok, obrigado. Bom dia a todos. Bom dia para o pessoal que está online aí também. Eu queria agradecer o convite da Faculdade Católica da Rondônia para estar aqui, conhecer Porto Velho. É uma parceira importante da Univale dentro do nosso planejamento futuro aí. A gente tem muita coisa para estabelecer e concretizar junto. E agradecer a hospitalidade do pessoal da organização, em nome do Leandro Dil, né? Agradecer todos os demais organizadores pelo brilhante e muito bonito evento que vocês criaram aqui. Eu preparei um material aqui, espero não passar muito do tempo que me deram, né, para falar um pouquinho do pesquisador inovador. E aí, basicamente, professor Fábio, a minha meta sempre foi o seguinte: não basta publicar artigos, alguém precisa se valer do que a gente está fazendo. Né? Eu acho que o Luiz Humberto falou isso no primeiro dia, eu vou reforçar isso. A gente é cobrado pelos artigos, é importante que a gente tenha os artigos, entretanto, estar na universidade, estar na pesquisa, tem um compromisso com a sociedade, com o setor produtivo fundamental. Aqui tem um timeline da minha vida. Em 2000 eu comecei como professor universitário. Eu não sou muito bom com microfone, que eu já tentei ser rockstar, mas não rendeu, por isso que eu acabei estudando bastante, né? Mas em 2000 eu comecei como professor universitário e logo em 2013 eu descobri que a gente não faria pesquisa sem ter dinheiro. Pesquisa não se faz sem dinheiro. E aí nós fomos direto para o setor produtivo e fizemos 2 projetos. Um com a Fokin, uma empresa de Panambi, lá no Rio Grande do Sul, e outro com a CE, que hoje é Equatorial, em Porto Alegre. A partir disso, a minha trajetória se dá e toda a pesquisa que eu consegui consolidar a partir do setor produtivo, a partir de investimentos do setor produtivo. O que eu acho que é o divisor de águas? É a história do antes e o depois, né? Antes, a gente tem um pesquisador que está focado em artigo, que está focado em tese, em bancada, enfim, para o que a gente tem nesse momento. Pressão por inovação, pressão por desenvolver algo realmente útil, algo realmente importante.
3 formas de impacto da pesquisa na sociedade. Primeiro, formação de pessoas. Segundo, geração de conhecimento, os próprios artigos, patentes, enfim e tal. E o terceiro, a transformação econômica e social, que eu acho que, eu tenho certeza que é o foco de um evento como esse aqui na Rondônia, certo? Fazer uma transformação social, principalmente envolvendo as mentes da universidade com o setor produtivo. Bom, e aí a gente precisa entender uma coisa. Ser empreendedor é diferente, certo, de abrir uma startup. A gente tem um falso conceito de que para ser empreendedor o cara tem que ser empresário. E para mim isso é completamente equivocado. Cada um de vocês pode ser empreendedor dentro do próprio trabalho, dentro das suas atividades. E isso é fundamental. Eu me considero um empreendedor dentro da academia. E isso é bastante importante. Então, um empreendedor dentro da academia, que é o meu caso, é o cara que vai criar projetos com empresas, que vai liderar consórcios com governo e indústria. É um cara que vai estruturar redes como IoT, energia. A gente tem agora um projeto bem grande em Florianópolis sobre transição energética, né? A própria Amazônia aqui, que é um troço sensacional e ainda muito pouco explorado do ponto de vista de sustentabilidade e novos produtos, né? Apoiar startups, spin-offs, incubadoras, isso faz parte do meu papel enquanto pesquisador, na minha opinião. Eu não posso deixar de mencionar os heróis da minha área, né? E aí tem esse carinha aqui que sem ele a gente não estaria nem conversando aqui hoje, né? Preciso de energia para poder fazer funcionar até a câmera que está me filmando aqui. E cada minuto sem energia a gente se dá conta da importância. Esse cara, lá no final do século XIX, inventou uma torre e a ideia dele era transmitir energia sem fio. Todo mundo riu na época, achou que era maluquice, enfim e tal. A gente levou 120 anos para entender que ele estava certo, que ele tinha razão. Ou seja, quem eram os malucos da época eram nós mesmos. Se a gente olhar o desenvolvimento tecnológico, a gente está numa velocidade absurda, né? Aqui o número de usuários que cada produto levou para chegar a 50 milhões de usuários, né? Então, o número de anos, né? O automóvel 62 anos, o telefone 50 anos, cartão de crédito 28 anos, televisão 22 anos, o chat GPT 5 semanas. Em 5 semanas ele chegou a 50 milhões de usuários. Isso já dá um recado para a gente, isso dá um recado para cada um que se propõe a ser melhor no que está fazendo, que o mundo está girando mais rápido do que a gente consegue perceber. E eu vou provar isso para vocês. Eu brinco que entre as coisas que me levaram a fazer engenharia, uma era construir a armadura do Homem de Ferro e a outra uma máquina do tempo. Não consegui fazer nenhum dos dois, eu sou um pouco frustrado em relação a isso, né? Mas aí eu vou me valer de uma máquina do tempo aqui, eu escolhi várias do cinema aqui, né? A gente vai pegar aqui o DeLorean e vai voltar para 2005. O que fazia uma pessoa feliz em 2005? Um desses celulares aqui. Se tivesse um desses celulares aqui, a pessoa estava no céu. O Nokia, o 2280, principalmente tinha o joguinho da cobrinha, e todo mundo gostava daquele joguinho. E o V3 porque era sinônimo de ostentação, né? Se tu tinha o V3, era o celular mais bonito, mais elegante daquele momento. Mas a pergunta que a gente precisa fazer é o seguinte: aqui nós tínhamos os 2 maiores players de 2005 no setor de telefonia celular. Se hoje qualquer um de vocês tivesse dinheiro infinito e pudesse comprar o melhor celular que pudesse, qual marca de celular compraria? Nokia ou Motorola? Nenhuma das duas. As duas caíram no esquecimento. Tu vai comprar Apple, vai comprar Xiaomi, vai comprar Samsung, mas não vai comprar Nokia e não vai comprar Motorola.
Ou seja, os campeões de mercado, os líderes daquele momento, em 20 anos, estão completamente esquecidos. A Nokia, inclusive, nem produz celular direito mais, né? Ela mudou de ramo, inclusive. E tinha, inclusive, um sistema que era o Symbian, que era muito desenvolvido aqui na Paraíba, inclusive na Universidade Federal da Paraíba. Muito eficiente. Esses outros equipamentos em 2005, quem tinha carro em 2005, queria se movimentar em Porto Alegre, por exemplo, ou Florianópolis, tinha que ter um GPSzinho, né? Eu ia para Porto Alegre, lá do interior do Rio Grande do Sul, com esse carinha aí para ouvir música, MP3 player, baixava um CD pirata da internet, um absurdo, mas na época era o que tínhamos. Hoje ninguém mais ouve CD pirata, na verdade tu tem Spotify, paga os troquinhos e às vezes nem paga, né? Porque não precisa pagar, ouve lá propagandinha e tal. O melhor computador da época era um Pentium 4. Olha quantas gerações da família AI da Intel nós temos. Nós estamos na 15ª para 16ª geração da família AI, né? E máquina fotográfica era isso aqui. A Sony tinha desbancado a Kodak, totalmente. A Kodak era top no final do século XX. Eu fui para a França, para Paris, com uma máquina dessas aqui. Se tu tentar dar um zoom na foto, assim fica tudo quadriculado, é horrível as fotos, dá uma tristeza, né? Mas o que é importante entender disso aqui? Tudo isso aqui, tudo isso que está na tela, está aqui. Tudo, inclusive aquele Pentium 4 ali. O que conseguia fazer nele, tu faz nesse cara aqui, nesse dispositivo. Ou seja, os caras que investiram na pesquisa do GPS, já foi, o time já foi, né? Se a gente olhar o mundo, em 2005 nós tínhamos 6,4 bilhões de pessoas e só 1 bilhão estava conectado na internet. Atualmente, passei demais. Atualmente nós temos 8,26 bilhões de pessoas e já temos praticamente 7 bilhões conectadas à internet. Mudou radicalmente o perfil. Assim, ó, eu costumo dizer isso lá no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e eu tenho certeza que não é diferente aqui. Quantas pessoas vocês conhecem que não usam WhatsApp ou que não usam Pix, que não usam uma ferramenta de internet? Então, quando a gente fala que falta ali 1,3 bilhões de pessoas sem conexão à internet, não são pessoas que a gente conhece. São pessoas que estão fora da nossa realidade. E isso é uma questão bem preocupante até em termos de mundo. Existe um milhão de pessoas, um pouco mais de 1 milhão de pessoas que estão completamente desplugadas. E a gente vai ver que não é internet. Eles não têm energia elétrica. Não tem como ter internet, eles não têm o básico, eles não têm geladeira, gente. Se a gente for para 2030 agora, e aí vamos lá, 2030, professor Fábio, é o ano que os alunos que estão entrando esse ano, que entraram esse ano, vão se formar, né? Então é o mundo que eles vão enfrentar profissionalmente. 90% das pessoas vão continuar conectadas à internet, não vai aumentar esse número, por quê? Porque a gente tem problemas sociais gravíssimos no mundo, guerras, enfim, e esse índice não vai chegar a 100%. A gente vai ter 10% da frota totalmente autônoma de carros. E alguém vai dizer assim, não, mas na Bélgica, desde 2025, só se vende carro elétrico, tal. A gente tem que entender que a tecnologia tem dinâmicas. E carro, por exemplo, é um que tem muito valor agregado. Então, eu tenho um carro muito bom hoje a combustão, eu vou comprar um autônomo, mas eu vou vender o meu carro para alguém e alguém vai usar. Então nós vamos chegar em 2050 com a metade da frota a combustão ainda, mesmo que a gente comece a trocar os carros agora totalmente por elétricos. E a gente precisa compreender esse movimento do desenvolvimento tecnológico. A gente vai ter 10% dos produtos em impressora 3D. O Luiz Humberto trouxe aqui o pessoal imprimindo um bife, literalmente, né? Na verdade, se vocês procurarem, essa semana saiu uma notícia, os caras imprimiram uma córnea e implantaram uma córnea com impressora 3D. Os caras estão imprimindo rim com uma impressora 3D a partir de célula-tronco. Então nós estamos falando em engenharia genética e biotecnologia, que era coisa de ficção científica, coisa que nem o cinema há 30 anos atrás imaginava, né?
IA vai estar presente em tudo. IA, eu gosto de contar uma historinha bem rápida aqui, que a gente tem que tomar um cuidado gigante com a geração que está vindo aí. Eu tenho um filhotinho que está fazendo 13 anos agora, e quando ele tinha 4 anos, lá em casa sempre teve telefone bom, computador bom e tal, e um dia ele veio com um tal de slime, já ouviram falar em slime, né? Aquela porcaria de grudenta, de cola e tal, e disse assim: pai, eu queria que tu me ajudasse a escolher a cor do slime. E às vezes, professor Fábio, a gente está tão cansado que a gente senta no sofá e diz: faz da cor que quiser. Lá no sul a gente diz da cor de burro quando foge, enfim e tal. E aí depois se arrepende de fazer isso, obviamente, né? Ele foi para a cozinha e ficou muito quieto. E quando fica muito quieto, a gente fica desconfiado que está fazendo alguma merda, né? E aí eu fui quietinho lá ver. Ele estava com todos os potinhos de cores em cima da mesa. Isso fazem 9 anos atrás. Estava com um iPhone na mão e ele dizia assim: e aí, Siri, sorteia um número aleatório de 1 a 7. E ele tinha numerado todos os potinhos. Ou seja, há 9 anos atrás, eu, que trabalho com isso, pegava um dado ou fazia Unidunité para sortear o grupo que ia apresentar o trabalho na universidade. E o meu filho, com 4, pegou o meu celular e me dá uma tunda, como a gente chama no sul, uma surra, né? Dizendo como usar a inteligência artificial. O que eu quero dizer com isso? Essa geração nasceu usando inteligência artificial. Nós, vocês, nos acostumamos a usar, nos surpreendemos a usar, mas eles nasceram com isso. E eles vão vir como um caminhão atropelando todo mundo, tecnologicamente falando. A escola pode proibir, a sociedade pode discriminar, não interessa, eles vão usar isso como ferramenta de trabalho, muito melhor que todos nós. 2030, a população, segundo a ONU, né, a gente vai precisar 50% mais energia, 40% mais água, 35% mais alimentos. Como se faz isso, gente? Com pesquisa, com desenvolvimento, não tem outra forma. E aí a universidade, os pesquisadores da universidade, as startups são figuras essenciais nesse processo. O mundo não vai sobreviver se a gente não se preocupar com ele. Esse gráfico também é extremamente interessante para quem é da computação, sabe do que eu estou falando. Existe a lei de Moore, que basicamente foi pensada, né, para mostrar o desenvolvimento da computação. E a gente pode, eu pelo menos faço uma analogia dela com o desenvolvimento tecnológico. Para mim, a tecnologia, ela dobra a todo ano, dobra. E é provado isso. Tu tem um celular novo a cada ano, tu tem um processador novo a cada ano, tu tem um modelo de IA muito mais eficiente a cada ano e assim por diante. Isso significa o quê? Que aquele estudante que entrou no ensino fundamental, certo? Quando ele sair do ensino fundamental 1, a tecnologia está 32 vezes mais avançada que o dia que ele entrou. Se a gente estender isso para o ensino fundamental 2, 250 vezes mais avançada. Se a gente estender para o ensino médio, ela vai estar 65.500 vezes mais avançada. E aí a gente joga para o ensino superior, 4 anos depois de formado, que é recém o começo da carreira desse sujeito, a tecnologia está 1.048.000 vezes mais avançada que o dia que ele começou a estudar na vida dele. E aí esperar que a universidade vai fazer o papel de ensinar tudo é delírio total. Quando a gente dizia, e eu já tenho alguns anos de academia, que o mais importante dentro da universidade, o mais importante dentro de eventos como esse, é as pessoas entenderem que precisam aprender a aprender. Aprender a estudar, aprender a gostar do que fazem, aprender a ter paixão. É isso que eu me refiro. Não tem como ensinar tudo, é impossível. Significa que o sujeito que está entrando na faculdade hoje, que está entrando ali na Faculdade Católica de Rondônia, começando um curso, ele tem que estar apaixonado pelo que ele faz, porque ele vai passar o resto da... Não são 5 anos que ele está ali, é o resto da vida estudando, se qualificando, melhorando.
Esse sujeito aqui, Winston Churchill, né, falou o seguinte: estamos transformando o mundo mais rápido do que nós mesmos podemos nos transformar e estamos aplicando no presente os hábitos do passado. A gente é conservador. E a gente tem que parar de ser conservador se a gente quer ser disruptivo nesse mundo. Bom, aí chegam as questões que, na minha opinião, são bem importantes. Quando a gente fala de pesquisa, né? Quando a gente fala de pesquisa, o cinema mostra esse maluco aí, né? Eu, pelo menos, não me acho tão maluco assim. Eu acho que eu sou um pouquinho mais normal. Espero que as pessoas também me enxerguem um pouquinho mais normal, né? O cinema tem esse estereótipo do cientista como se ele fosse um segregado da sociedade, como se ele fosse um sujeito fora do normal, do ponto de vista social, inclusive. O cientista, gente, dentro da universidade é isso aí. É uma gurizada conversando, trocando ideias, que se dedica muito, estuda muito e, por isso, consegue ser disruptiva. Se a gente falar em termos de Brasil, ciência no Brasil, gente, é uma coisa interessante. Em termos de mundo, a gente tem vários sujeitos importantes aqui, ó. E aí, se a gente olhar aqui, ó, tem uma mulher, e ganhou 2 prêmios Nobel, né? E não tem mais por quê? Porque por muito tempo o preconceito com as mulheres ceifou elas de serem cientistas. Hoje não. Hoje, se tu entrar no meu laboratório, por exemplo, é 50-50. E é um laboratório de engenharia. Tem metade de mulheres lá dentro. Extremamente focadas, dedicadas, e normalmente são as melhores alunas da turma ainda. Quando a gente fala em ciência no Brasil, todo mundo estudou isso aqui. Soro antiofídico, enfim e tal. Todo mundo sabe isso aqui, né? Estudou na escola, ou deveria ter estudado, né, professor? Essa é uma das questões que eu, pelo menos, lá desde pequenininho já sabia. O Instituto Butantan, a história do Butantan, enfim e tal, né? Mas pouca gente sabe que o rádio foi desenvolvido no Brasil por um padre, em Porto Alegre. Roberto Landel de Moura foi o primeiro cara a comunicar voz por 8 quilômetros. Né? Apesar da teoria eletromagnética ser do Tesla, foi esse cara que comunicou voz de verdade. Santos Dumont, o relógio de pulso, talvez aí bastante gente também saiba, né? Mas uma coisa que a maioria dos brasileiros não sabe, que o câmbio automático foi desenvolvido no Brasil por um engenheiro mecânico chamado José Araripe, em 1932, foi comprado pela Opel na época e lançado nos Estados Unidos como câmbio indramático. Ou seja, o câmbio que a gente tem nos nossos carros hoje, que todo mundo gosta de dirigir automático, né? Ninguém mais quer trocar marcha, foi desenvolvido no Brasil. A radiografia, o pessoal costuma chamar de abreografia, né? Acabou com o surto de tuberculose, foi desenvolvida no Brasil. Na verdade, o que ele fez foi trocar os caros filmes que eram usados para fazer uma radiografia no mundo por um filme de máquina fotográfica, guardadas as proporções. E aí alguém vai dizer assim, nossa, mas o Brasil então já foi sensacional. Não, gente, o Brasil continua sendo sensacional. É que a gente não dá valor, a gente dá valor porque os chineses fazem, porque os japoneses fazem, os americanos fazem. A gente não valoriza os gênios que a gente tem no Brasil. E a gente tem muitos, cara. Bina, se vocês pegam o celular de vocês e não atendem a namorada ou namorado, porque sabem que ela tá braba ou brabo com vocês, é graças a esse cara aqui, ó, José Nicolai. Ele inventou o identificador de chamada por telefone, chamava Bina, porque era B identifica número de A. Um brasileiro. Mais recente que isso, Arão de Andrade, aqui em Curitiba, primeiro coração artificial do mundo, é um engenheiro mecânico, inclusive. Primeiro coração artificial do mundo. E um dos caras mais geniais desse século, eu falei que eu queria montar a armadura do Homem de Ferro, que era meu sonho, né? Se tem alguém próximo de fazer isso, é esse sujeito aqui, Miguel Nicoleles. É o primeiro cara que conseguiu, lá na Copa do Mundo, quando aquele exoesqueleto deu um chutinho na bola, e todo mundo deu risada, achou que aquilo não tinha valor nenhum, porque queria começar o jogo de futebol. Pela primeira vez na história, alguém comunicou o cérebro com uma máquina.
pela primeira vez na história, e foi um brasileiro. Ah, mas o Elon Musk agora está tentando implantar um chip. Gente, ele fez isso sem implantar nada, só usando ondas cerebrais. É completamente não invasivo o sistema dele. O artigo dele tem 600 mil citações. É o sonho de qualquer pesquisador. A gente briga para ter 5, 6 citações, para ser reconhecido. O meu artigo que tem, eu tenho um que tem 300 e poucas citações, tem uma estrelinha dourada do lado do meu lápis lá, que eu já me orgulho horrores por ter feito ele. Como que se faz pesquisa? Com dinheiro. Não se faz pesquisa sem dinheiro, não tem como. Não tem como cobrar da mensalidade na universidade, não tem como garantir que isso venha do poder público, porque isso vira imposto. Mas quem pode fornecer dinheiro para a pesquisa? As empresas. Os americanos, os chineses fazem isso muito bem. A gente tem que evoluir muito nisso. E eu acredito muito nisso. A empresa e a universidade trabalhando juntos. Então, gente, primeira questão aqui, para encerrar essa primeira parte. Empreendedorismo é uma postura, não é CNPJ. Ser empreendedor não necessita ter CNPJ. E aí a gente tem o seguinte, aonde a empresa enxerga o valor da universidade? Quando ela consegue resolver uma dor. E para resolver a dor, nós temos que estar conversando com o pessoal da indústria. Nós temos que entender a linguagem deles. E eu já vou falar um pouquinho mais disso. A gente tem que reduzir o risco tecnológico. E aí, a academia é sensacional em fazer bobagem. Bobagem, porque a gente quer fazer o robozinho para ir para Marte, quando a gente mal e mal consegue fazer um carrinho elétrico. Acessar o conhecimento avançado e infraestrutura. A infraestrutura que tem dentro do centro de pesquisa na universidade é sensacional. A maioria das empresas não tem nem metade disso. E aí, alguns modelos de interação entre o pesquisador e a empresa. Hoje a gente tem projetos de P&D, FINEP, no nosso caso lá, as FAPs, FAPESC lá, FAPERO aqui, né? Tem dinheiro de fundo setorial, a ANEL, por exemplo, tem fundo setorial, lei do bem, lei da informática, tudo isso é dinheiro para pesquisa. Tem empresa que não sabe nem usar isso. Falava ontem isso com o professor Fábio aqui. Convênios diretos, né, entre a universidade e a empresa, interesse direto da empresa no desenvolvimento científico, muitas vezes ele não tem capital humano para desenvolver a pesquisa, né? Laboratórios multiusuário. Laboratório na universidade, eu estou tentando quebrar esse paradigma na Univale. Laboratório na Univale tinha dono. A Maria e o José eram donos do laboratório A e B. Laboratório é muito caro, o equipamento é muito caro, todo mundo tem que ter acesso ao laboratório que está dentro da universidade. Todo mundo tem que poder pesquisar naquele laboratório. O laboratório tem que ser multiusuário, sim, é fundamental. Participação como mentor em startups. O cara que está lá, à frente da pesquisa, é o cara que consegue pegar aquela ideia sensacional dessa gurizada que está mostrando um monte de trabalho legal aqui e dar o plus que talvez falte para aquilo realmente virar um produto final, para virar um produto acabado. Eu vou contar rapidamente 2 cases aqui. Esse aqui partiu de uma dor. Em Porto Alegre, o pessoal tem toda a distribuição de energia subterrânea, olha o tamanho do transformador, 500 kVA, e toda vez que estraga esse transformador, a gente tem que romper asfalto, romper uma laje e tirar de dentro de um bunker o transformador. Eu não preciso dizer para vocês o transtorno que é em Porto Alegre fazer isso, certo? E aí qual era o problema? Monitorar esses transformadores. Ah, mas sensor é uma coisa simples, tem absolutamente tudo. Tem. O problema não é sensor. Sensor de temperatura, sensor de umidade, tudo tem. O problema é comunicação. Lá embaixo não funciona 5G, não funciona 3G, 4G, não funciona Wi-Fi. Ah, mas passa fibra. Não passa, gente. Lá embaixo não tem como passar fibra. Já está tudo consolidado, esse sistema já está posto. Tu não vai sair rompendo asfalto para passar fibra. Os cabos estão completamente atuchados, que a gente diz lá no sul, de coisa, não passa. Tem rato lá dentro, tem um monte de coisa. É complicadíssimo. A gente desenvolveu um sistema
a partir de um negócio chamado Power Line Communication. Ele usa o cabo de energia para transmitir dados. Ah, mas eu já vi isso, tem na Europa, tem nos Estados Unidos, tem, mas não funciona no Brasil. Por quê? Porque quando vocês compram uma lâmpada no mercado, vocês compram a mais barata. Quando vocês compram um carregador de celular, vocês compram o mais barato. Aquele que vende às vezes no camelô. Tudo isso não tem certificação. Então eles geram tanto ruído na rede elétrica que esse tipo de comunicação morre no Brasil. A gente conseguiu filtrar esse ruído e patentear o Powerline Communication para Smart Grid no Brasil em 2017. A gente montou todo um sistema aqui, ó, e cada verdinho desses aqui é uma subestação funcionando em Porto Alegre em pleno monitoramento em tempo real. Eu não vou me estender muito, mas aqui cada subestação então tem dados de corrente, tensão, como está o comportamento deles. Eles trabalhavam no escuro, gente, no escuro total. E lá quando uma subestação cai, outra assume o trabalho dela. A partir desse sistema, eles conseguiram enxergar lá, ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Praticamente não tem nada de consumo. Aí começa segunda e terça de novo aqui, ó. Informação que eles não tinham. Isso aqui eu acho sensacional. Uma subestação aqui, ó, caiu, que é a vermelha, ela saiu fora, e a azul entra. Eles conseguem ver aonde a energia é desviada a partir do momento que uma subestação é desligada, ou que deu problema. Eles não tinham essa informação. E do ponto de vista de gerência, o mais legal ainda é esse aqui. Esse gráfico aqui é a temperatura do transformador e a temperatura ambiente da subestação. Se vocês repararem aqui, ó, nesse momento as temperaturas sobem. Sobem um pouco, mas visivelmente elas sobem. E embaixo ali, ó, tá bem difícil de ver, tem um flagzinho que estava em 1 e vai para 0. O que é aquilo ali? É o sistema de arrefecimento. O sujeito que instalou na subestação, instalou invertido. Quando estava frio, ligava o arrefecimento, quando esquentava, desligava. Um erro primário, mas um erro comum de uma terceirizada. O que ia levar a isso? A explodir o transformador. Literalmente, explodiu o transformador nessas condições. A gente descobriu a partir do quê? Sistema de monitoramento. Então, assim, um produto desenvolvido dentro da universidade que passa a ter uma utilidade imensa para a sociedade. São pessoas que não ficam sem energia, evitam um acidente, por exemplo. Imagina explodir esse transformador, um carro passando em cima, por exemplo. Como aconteceu várias vezes no Rio de Janeiro, na Light, né? A gente começou a ouvir as dores deles. Daí, a partir desse primeiro sistema, o engenheiro, o cara de obra lá dizia assim: Maurício, eu não consigo trabalhar com o teu sistema, porque cada vez que eu ligo um sensor, o meu peão que está lá fora tem que gritar para mim: tá comunicando! Porque lá dentro não pega celular, não pega nada, né? A gente ouviu eles, colocou essa telinha ali, ó. Tem uma telinha no sistema que a gente consegue ver os sensores funcionando. Então, conversar com o setor produtivo quando faz um projeto é fundamental. É entender o que eles precisam. Não é o que eu, doutor da academia, acho que eles precisam. É o que eles realmente precisam. A nossa primeira versão desse projeto tinha 14 placas. Porque eu, acadêmico, querendo publicar artigo, desenvolvi um sistema que usava 3 tipos de comunicação. O Powerline, que eu falei para vocês, uma comunicação baseada em comunicação de avião e carro, que é CAN, e ainda queria fazer testes com um sem fio, né? Porque o sem fio é o mundo hoje. E aí botei os 3 tipos de comunicação. O engenheiro surtou. Ele disse: tu é louco, cara, tu vai furar as paredes aqui para botar 14 placas. Já é um lugar úmido, já é insalubre e tal. E aí, ouvindo eles, o nosso sistema que foi patenteado, que inclusive a caixa foi patenteada, porque nós não conseguimos no Brasil uma caixa plástica IP68, que permitia a submersão, virou esse produto aqui, ó. 2 placas iguais monitoram todas, de 14 virou 2 placas, que monitoram totalmente a subestação. Esse produto foi instalado em Porto Alegre, foi instalado em Minas, foi instalado na Light no Rio e foi instalado na Enel. Certo? Esse produto aqui é um produto TRL9 que surgiu dentro da universidade.
totalmente desenvolvido dentro da universidade. Tivemos que desenvolver software também, né? Então desenvolvemos software, toda a parte gráfica, personalizada e tal. E aí nos deparamos com o quê? Nós conseguimos fazer Power Line na baixa tensão, mas não conseguimos fazer na média. E aí na média tensão precisa de um acoplador, que é esse cara aí. O acoplador americano custava, na época, R$18.000. Nós desenvolvemos, patenteamos R$600. R$600. Tecnologia brasileira, 25% mais eficiente. Isso é o que a gente chama de inovação frugal, é conseguir fazer mais com menos dinheiro. A Rondônia é um lugar com uma riqueza extrema para a inovação frugal. Extrema, para fazer muito com pouco. Por quê? Porque vocês têm recursos naturais abundantes, têm problemas sociais, problemas tecnológicos que podem, a partir de uma boa inovação, ser exemplo para o mundo inteiro, Aqui o trecho que nós comunicamos lá em Porto Alegre, mais de 1 quilômetro com esse acoplador. Hoje eu trabalho, por exemplo, no desenvolvimento de um relé da VEG ali. Esse cara ali, um OPA, é um simulador em tempo real. A gente consegue criar situações, a gente está literalmente trabalhando com eles no desenvolvimento de um produto novo dentro da universidade. A Univale estava a 100 quilômetros da VEG, é uma universidade com 61 anos e não tinha projeto nenhum com a maior empresa do setor. Faltava alguém sentar com eles e conversar na língua deles, faltava alguém sentar com eles e tentar entender que pesquisa, vou voltar a fazer a mesma afirmação, não é robozinho para ir para Marte. É fácil de publicar o robozinho para ir para Marte, porque ninguém foi para Marte. Se eu disser que o robô de Marte precisa ter 72 pés e fazer todo um discurso lá dizendo que os 72 pés vão fazer no solo rochoso de Marte funcionar melhor, o cara do artigo lá, se ficar convencido, aceita o artigo. O difícil é fazer um artigo com algo pé no chão. Ontem o professor falava de arborização aqui. Fazer um artigo de arborização é difícil, porque sempre vai ter um crítico ali, vai ter alguém que vai dar pitaco. Coisa que está pé no chão é muito mais difícil de pesquisar. Mas é isso que dá resultado para a sociedade. Não é o paper do robozinho para ir para Marte. Com todo respeito a quem faz pesquisa aeroespacial, e ela tem a sua importância, mas a gente tem problemas muito sérios para resolver aqui na Terra. Desafio pessoais, né? Desafio para o pesquisador, então, conciliar ensino, orientação, pesquisa acadêmica. Nós somos cobrados pelos artigos, nós precisamos fazer os artigos, né? Projeto com empresa e inovação, e gestão de tempo, burnout. Eu estava brincando, mas é verdade, eu dormi 4h30, porque fiquei trabalhando depois que o professor Fábio me deixou no hotel ontem, né? Essa é a nossa vida, é assim que a gente funciona. A gente tem os desafios institucionais e burocráticos, e aí é o problema das nossas universidades e das nossas empresas. Os dois lados têm problemas, certo? Convênios, contratos, propriedade intelectual. A gente conseguiu na Univale assinar contratos em 3 dias. 3 dias. Tem universidade que fica 7 meses e não consegue assinar um contrato. 3 dias. Ao mesmo tempo, a empresa teve confiança na gente. E a universidade tem que entender, de uma vez por todas, uma coisa: propriedade intelectual. Se a ideia é da empresa, a gente é peão deles, a gente está sendo contratado para desenvolver o que eles tiveram a ideia. Nós não temos direito à propriedade intelectual daquilo que nós não tivemos a ideia. Se a ideia surgiu dentro da universidade e a empresa comprou, uma spin-off, por exemplo, beleza, propriedade intelectual para coisa. Mas a empresa tem a ideia, me contrata e eu quero ter participação nos royalties. Não, né, gente? Isso é inadmissível, isso. Isso é absurdo. E é por isso que a maioria das universidades hoje não faz projeto com empresa, porque ela acha que está favorecendo grandes corporações. Não é esse o papel. Gente, pelo amor de Deus, essa mentalidade nós precisamos acabar com ela. Diferença de velocidade, a empresa quer para amanhã. Se tu fechar o projeto, assinar hoje, amanhã vem. Tem resultado? Já tem alguma coisa para me mostrar? A gente está acostumado a trabalhar meses, estender meses, uma revisão bibliográfica. A gente precisa mudar o time, a gente precisa correr, literalmente.
Opa. Desafios culturais aqui na academia. A gente tem um monte de colega que não valoriza esse tipo de trabalho. Um monte de gente que vai criticar. Ah, ele só quer ganhar dinheiro, só quer fazer trabalho com a indústria. Eu quero ganhar dinheiro, é óbvio. Uma vez eu tive uma discussão muito séria dentro da universidade, porque um colega meu, numa crise enorme na Unijuí, quando eu trabalhava na Unijuí ainda, disse o seguinte, que ele trabalhava por amor. E eu chamei ele de hipócrita e disse que eu trabalhava por dinheiro. Eu me mato trabalhando, o professor Fábio sabe disso, mas eu trabalho por dinheiro. Se não tiver salário, eu vou procurar outra instituição. Simples assim, eu preciso comer, eu preciso comprar roupa, eu preciso ter computador para trabalhar, eu preciso o básico. Eu trabalho com amor. E aí quem me conhece sabe que tudo que eu faço com a maior dedicação do mundo. Mas ninguém, não vem me dizer que alguém faz por amor. A não ser uma ação social, claro, que daí tem outra pegada, tem algo mais espiritual no processo. Mas trabalhar, o dia a dia precisa trabalhar por dinheiro, gente. Sinto muito, a gente precisa comer, né? Então, na empresa, a dificuldade de entender os prazos, a empresa também tem que ceder e entender que algumas coisas não têm dinâmica tão rápida como eles também acham, porque eles têm uma dinâmica lenta, contratam a universidade e acham que a universidade vai, em 1/10 daquele tempo, resolver o problema. Não vai. Nós também não somos tão rápidos assim, né? Na própria cabeça do pesquisador, o medo, o risco de exposição, de falar de dinheiro, é terrível para o pesquisador negociar preço com a indústria. O pesquisador não é um negociador, ele não tem habilidade para isso, né? Então a universidade precisa ter pessoas que dão esse suporte para o pesquisador. O pesquisador precisa ser disruptivo, ele precisa pensar diferente. E como que a gente pensa diferente, gente? Vou dar alguns exemplos, né? O pensar diferente, o ser diferente, é o que faz as ideias serem geniais. Eu fico louco hoje em dia que a gurizada de engenharia não quer estudar cálculo às vezes. Ah, eu não vou usar isso nunca. Cara, a abstração, a criatividade está diretamente relacionada a esse tipo de estudo. Não é o fato de usar ou não usar, é o fato de exercitar o músculo mais importante que a gente tem, que é o cérebro. Essa empresinha aqui foi fundada em 1977, era uma locadora de vídeo que já foi disruptiva desde a raiz. Para quem é da época sabe o que eu estou falando, a gente tinha que rebobinar os filmes para entregar. Eles entregavam em casa o filme e pegavam sem rebobinar, né? E se deram conta que aquilo ali não tinha futuro e mudaram de logo, inclusive, para uma empresa que todo mundo conhece, né? E todo mundo deu risada, eu inclusive disse, lá no interior do Rio Grande do Sul, lá no interior de Santa Catarina, isso não vai chegar nunca, a internet não vai funcionar. Nós estamos falando lá em 2007, tá? Eles criaram o serviço de streaming, a gente dava risada. Hoje, todas as TVs da minha casa, todas são por streaming. Não tem nada com antena na minha casa mais. 100% por streaming. Se tu tentar vender um produto para o meu filho na TV aberta, ele não sabe nem do que tu está falando. Se tu botar lá uma ilha dentro do Fortnite com produto, ou criar um canal do YouTube com produto, meu filho vai me encher o saco para comprar o produto para ele. Essa geração pensa diferente. E a gente tem que entender isso. Em 2011 eles começaram a fazer filme, e aí todo mundo riu de novo, disse, vai concorrer com Warner Bros, MGM. A maioria dos filmes hoje que a gente assiste são feitos por eles. Eles poderiam ter se acomodado como qualquer outro, fechado as portas como qualquer outra empresa fez, mas eles se reinventaram de novo e continuam se reinventando. Eles não são o único exemplo. Spotify é outro exemplo. Tem vários exemplos nesse sentido. De novo, sair fora daquele cercadinho que limita o nosso pensamento. Pensar diferente. Suíça. Quando a gente fala em Suíça, todo mundo lembra do quê? Banco, dinheiro ilegal, e o que eu mais gosto, né? Gordinho é foda. Gordinho gosta de chocolate, né? E aí o melhor chocolate do mundo está lá, indiscutivelmente. Podem me criticar à vontade, mas não tem como chocolate suíço. Tudo isso é o norte da Suíça. O que o sul da Suíça faz bem?
cria esse bichinho aí, ó, 2,6 milhões de suínos por ano. A Europa come muita carne de porco, né? E o que os porquinhos fazem bem? O que porquinho faz bem, gente? Cocô. Faz muito cocô. E o que dá para fazer com cocô de porquinho? Gerar energia. E alguém teve a ideia, a grande ideia, vamos fazer biogás, vamos gerar energia, e o sul da Suíça passou a ser um grande produtor de energia elétrica a partir de biogás, sustentável e tal. Poderia ter se acomodado assim. Mas o que eles fizeram? Alguém teve a sensacional ideia de olhar para aqueles Alpes suíços, e lá tinha muita caverna, ainda da época da guerra e tal, clima favorável, energia à vontade, e os caras pensaram o seguinte: vamos criar serviço de armazenamento em nuvem. Hoje a nuvem que a gente fala está em grande parte na Suíça. Energia à vontade, clima ameno, tudo que um computador, um servidor de alto desempenho precisa. Literalmente, e com o perdão da palavra aqui, professor Fábio, os caras transformaram merda em dinheiro. Literalmente. Por quê? Porque pensaram diferente. Porque foram diferentes desde o princípio. Agora eu pergunto para vocês, o Brasil, com tudo que tem, não poderia ter pensado nisso também? O Brasil não poderia ter gerado biocombustível, biogás e ter feito o mesmo movimento? Perdemos o time. Perdemos o time. As alternativas estão aí, as portas estão todas abertas, gente. A gente só precisa escolher uma e entrar, literalmente, mas tem que entrar de corpo inteiro, não é entrar de cabeça, como a gente costuma dizer. A gente tem que entrar de corpo inteiro, a gente tem que viver aquilo, tem que respirar aquilo. Se a gente quer fazer inovação, se a gente quer fazer pesquisa, se a gente quer fazer diferença, a gente tem que ser diferente. A primeira lei do estudante universitário, né, toda matéria em repouso, continua em repouso até que uma prova o estimule ou movimente, né? E infelizmente a moçada precisa estudar mais e precisa entender a importância disso. O ChatGPT não vai resolver a vida da gente, mas é a melhor ferramenta que eu já vi para estudar. Não podia ser melhor. Vocês têm um professor para explicar o que vocês quiserem, a hora que vocês quiserem. E se souberem usar, vocês vão voar. Eu tenho tentado explicar isso para os meus filhos todos os dias. E, de novo, temos que pensar diferente. A gente tem muitos caminhos para tomar. E eu vou contar uma historinha aqui rápida. Eu sei que é motivacional, aqui é meio coach, não é meu papel, mas eu gosto de contar essa história, tá? Em determinado momento tinha uma senhora muito velha, e essa senhora era cega. Eu me simpatizo por isso que eu sou deficiente visual, né? E além de cega, ela era muito, mas muito sábia. E sabe, essas pessoas de idade que às vezes não são respeitadas, e tem muito conhecimento, mas muito conhecimento, ela era um sujeito desse tipo. E sempre tem, o mundo sempre tem, alguns jovens malandros do processo, né? Então alguns jovens inteligentes ali decidiram visitá-la. E às vezes quando a gente é jovem, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, né? Tem um escritor famoso que tem uma frase que eu acho sensacional. Eu não sou mais tão jovem para saber tudo. E isso para mim é referência. Por quê? Porque quando a gente é jovem, a gente se acha o melhor motorista, a gente se acha o melhor jogador de futebol, o melhor guitarrista, tudo melhor. E a vida vai mostrando para a gente que a gente não é melhor em nada. E quanto mais a gente estuda, a gente vê que menos a gente sabe, menos a gente sabe, né? Bom, eles sabem que são espertos e pretendem demonstrar isso para essa senhora. E aí o que eles fazem? Ela era cega, né? Lembrando isso. Ela é cega, né? Mas não é sábia. Na cabeça deles, na arrogância, na prepotência, era isso que eles pensavam, né? Ela não é mais inteligente que a gente. E aí eles foram testar ela. Um deles pegou na mão um pequeno passarinho, né? E aí ele segurou o passarinho assim em concha na mão e começou a conversar em tom arrogante com essa senhora. E disse: em minhas mãos eu tenho esse pequeno pássaro. Me diz se ele está vivo ou se ele está morto.
Ela era cega, então ela não conseguia ver ele se mexendo ou algo do gênero, né? E aí na cabeça desse rapaz, né? Se ela disser que ele está morto, ele solta e joga ela na cara dela para mostrar que ele está vivo e ele sai voando. Se ela disser que ele está vivo, ele esmaga o passarinho morre e ele joga a carcaça nela e mostra que ela estava errada. Ou seja, ele ganharia em qualquer situação. Em qualquer situação. Né? De uma forma extremamente arrogante. E aí ele começou a gritar com ela. Então, velha, né? O pássaro que eu estou segurando está vivo ou está morto? E ela pensou, como toda boa sábia, né? Vocês não vão ver uma pessoa sábia responder de pronto. Todo sábio, ele pensa muito. Isso foi outra coisa que eu aprendi na academia. Todo sábio, ele pensa muito antes de responder. E ela respondeu o seguinte: eu não sei se o pássaro que você está segurando está vivo ou está morto. Eu só sei que ele está nas suas mãos. E o que isso mostra para nós? Que a vida da gente está nas nossas mãos. O nosso futuro, as nossas escolhas estão na nossa mão. A gente precisa compreender isso. Não é a ideia do Maurício que vai levar eu a ser melhor, não é a ideia do meu pai, da minha mãe, é a minha postura para sempre. O que a gente precisa tirar da cabeça é o eu não posso e transformar no eu posso. Não existe aluno burro, não existe pessoa burra, existe pessoa que não gosta do que está fazendo, existe pessoa que não se esforça o suficiente, isso existe, mas burro não existe, ninguém é burro. Todo mundo, o professor Clóvis de Barros Filho sempre diz isso, cérebro de todo mundo é do tamanho normal. A pessoa é normal, a pessoa tem que ter capacidade de entender. O problema é o tempo de boom da cadeira, que é o tempo que eu estou ali apaixonado pelo que eu estou fazendo e estudando. 5 passos práticos para quem quer começar. Quer fazer um projeto? Começa pequeno. Ai, mas o Maurício tem um projeto de 20 milhões com a VEG. Gente, o Maurício tem 25 anos de estrada. Começa pequeno. A empresa quer que vocês entreguem. Então garantam que se a empresa pedir uma caixinha amarela, vocês vão entregar a caixinha amarela com uma bolinha vermelha e uma verde dentro. Entreguem mais do que eles querem. Mas comecem pequeno. Não ousem fazer o que vocês não sabem. Vocês queimam a largada. Mapeie editais, possibilidades de financiamento. Eu conversava ontem com o professor Fábio, tem muita coisa, muita. E a maioria, os pesquisadores nem sabem, a indústria não sabe. A gente precisa mapear isso. Montar um time. Não existe grupo de um, gente. Ninguém faz nada sozinho, ponto. Não existe grupo de um. Tem que ter time. Ah, eu poderia pegar todos os projetos da VEG e liderar lá no Rio Grande do Sul? Não. Eu chamei os melhores para trabalhar comigo. E eu dividi um por um dos projetos. Ah, mas foi tu que conseguiu. Não tem problema. Eles são o meu time, são a minha confiança. No momento certo, eles vão conseguir os projetos deles. E eu vou estar junto com eles, porque eu acredito no time que eu montei. Comunique bem o que você faz. A linguagem da empresa não é paper. A gente tem que usar ferramentas de projeto, a gente tem que usar GitHub, a gente tem que usar GitLab, mostrar cronograma, ser transparente com a empresa. Procurar ambientes de inovação, parque, incubadora, eventos como esse aqui. É aqui que a gente mostra, é aqui que a gente troca. Não é uma concorrência, ninguém está concorrendo comigo e eu não estou concorrendo com ninguém. Tem espaço para absolutamente todo mundo. O futuro da ciência não é apenas automatizado, ele é sustentável e colaborativo. Isso é importante que vocês compreendam. Vou mostrar rapidamente aqui, esse é o EOTech Lab, é o laboratório que me levou para Santa Catarina. Esse laboratório aqui é o laboratório que eu inaugurei em dezembro do ano passado, ele tem 1 ano, né? A minha equipe ali, aquele projeto ali embaixo é o projeto do túnel que vai ligar Itajaí a Navegantes. Foi desenvolvido num dos computadores do laboratório. É um jogo que permite que, como GTA, que tu ande com o carro pelo túnel e tal. Esse túnel vai custar 2 bilhões de reais e vai ligar 2 cidades importantes de Santa Catarina.
250 metros por baixo, ali, na verdade é do rio ali, né? Porque ali é um braço de rio, onde entram navios de 400 metros. Nosso novo empreendimento, Sapiens Park em Florianópolis. Projeto aqui embaixo, ganhamos 3 milhões para montar um laboratório de transição energética. É o novo laboratório da Univale em Florianópolis agora. IA é poderosa, mas a consciência humana é que define um propósito. O que a gente precisa entender é o seguinte: é inteligente, mas ainda precisa de um bom engenheiro, de um bom pesquisador para funcionar. Não adianta, a gente não vai resolver tudo com IA. As pessoas precisam entender isso. Ela é sensacional, mas ela não resolve tudo. E eu vou encerrar então com os meus contatos aqui. Tem um QR Code aqui. E por favor, fiquem bem à vontade. Me adicionem lá no LinkedIn, que eu tenho feito bastante contato por lá. Agradeço imensamente de novo o professor Fábio, ao pessoal da Fapero, ao Leandro Dil e toda a organização do evento pelo convite. Muito obrigado pela oportunidade de conhecer Porto Velho. Achei fantástico, achei linda a cidade. Parabéns a todos vocês. Obrigado.